Remondo surgiram várias torres em todos os países, e quem conseguisse escalar ela e em paz da região recebia fortunas inimagináveis. E o nosso prota era uma pessoa normal, até ele entrar na dungeon por um portal. Mas nada do que ele esperava aconteceu, pois ele não foi pro primeiro andar. Ele acabou em um andar desconhecido dentro de uma caverna. E lá ele teria que sobreviver, fazendo plantações e dando seu jeito. Mas ele não estava sozinho, ele tinha seus companheiros que ele conheceu na dungeon. Então já deixa o like, se inscreva no canal. Tinha vários aventureiros reunidos em um só local. De repente, eles são chamados por alguma criatura. E aquele gato chama a atenção deles. Ele pergunta se eles não gostariam de ver algumas coisas boas que ele tinha ali. Aqueles figurantes não entendem muito, dizendo que aquele era um gato mercador andarilho. Eles ficam impressionados como se estivesse vendo um animal em um zoológico. Aquele garoto maluco pergunta o que ele estava vendendo. E aquele gato mostra o que era, um tomate. Aquele garoto fica bastante desapontado, dizendo que esperava que fosse algo melhor, como uma arma lendária ou alguma coisa assim. Eles não estão acreditando que eles só tinham um tomate, e que eles conseguiam comer algo assim a qualquer momento. Mas aquele gato zomba deles, dizendo que eles eram muito tolos, pois ele já sabia que eles reagiriam daquela forma. E ele explica que aquele não é um tomate normal, é diferente. E ele manda eles olharem a janela de status. Eles percebem que aquilo era um item. Aquele garoto olha bem na janela de status e percebe que aumenta 0,1 NP em 10 minutos. Como esse seja bem pouco, pelo outro lado a garota acha aquilo incrível, pois a cada tomate que você come você perde 10 gramas de gordura. Ela pergunta para o gato de botas se aquilo era realmente verdade. E ele diz que sim, pois aquilo era incrível e custava apenas 0,5 moedas das turmas. Muitas pessoas querem comprar, pedindo 200, muitos. O gato fica até assustado. Um bombadão chega ali e pergunta como aquele gato tinha conseguido um item daquela qualidade. E pergunta também quem tinha feito aqueles itens. O gato diz que aquilo era um segredo e ele não poderia contar. A cena vai para outro local, dentro de uma caverna. O nosso prota está ali, segurando a sua cereja de tomate. Ele está falando com o coelho, que ele achava que aqueles tomates que eles pegaram naquele dia seriam o suficiente. E o coelho só afirma. Ele chama a atenção dos outros coelhos que estavam colhendo aquelas verduras e fala que eles iriam descansar agora. Depois de um tempo, ele está esmagando aqueles tomates de cereja. E ele pede para uma abelhinha que estava ali pra ela botar um pouquinho de mel pra ele. Ela coloca e ele começa a chacoalhar aquele copo. Vai virar um tipo de suco. Todos os coelhos e o prota a beber, como se fosse uma comemoração. Somos mostrados que aquela bebida se chamava Bebida da Vitalidade, que no caso era o suco de mel e o tomate do cereja. O prota está feliz, pois aparentemente aquela bebida era muito boa. De repente apareceu a janela dizendo que ele tinha ganhado uma missão adicional. E a missão era para ele distribuir algo com mel aos administradores da torre. Mas ele não ia ter nenhuma compensação. E a rejeitação daquela missão era o desapontamento. Ele acaba aceitando, pois não tinha muito o que fazer. O gato chega de repente, chamando a atenção do prota, pulando de cima para dentro da caverna. E ele estava contente, gritando que tinha chegado. Ele pula em cima do colo do prota, e o prota fala que ele foi bem rápido. Ele falou para o prota que tinha vendido tudo e tinha trago muitas moedas da torre também. O prota fala para ele que ele fez um bom trabalho. Ele diz que ele poderia ser o CEO por uma hora. E o prota está rindo ali de um jeito maligno, dizendo que é só uma questão de tempo até que seu nome seja conhecido. O gato está energético, dizendo que não era hora de brincar e ele precisa ir depois de comer, pois ele precisava ganhar mais dinheiro. O prota fala que era melhor ir descansar um pouco, porque ele tinha acabado de chegar. O gato chama o coelho, dizendo para ele abastecer seus suprimentos. O prota está pensando que ele ficou viciado em ganhar dinheiro e nada o pararia. E aquele coelho está fatiando vários peixes para o gato comer. O prota se lembra de algo. Ele tinha que marcar a quantidade de dias que ele está preso naquela caverna. E ele fala que já estava ali por mais de 150 dias. E também somos revelados que a sua classe é fazendeiro, uma classe meio peculiar. O coelho põe em cima do ombro do prota. No prota pergunta se ele tinha acabado. O gato também pula no seu outro ombro e fala que iria ajudá-lo também. Somos explicados que fazem 150 dias desde que acabou naquela torre e se perdeu. 10 anos atrás, no seu índio movimentado, uma estranha e desconhecida torre gigante apareceu. Ela tinha 99 andares e apareceu no meio de uma cidade. Mas não foi apenas naquela cidade, foi em várias outras. E no total, apareceram 100 torres ao mesmo tempo.
em cidades diferentes, em países diferentes, incluindo a Coreia. Cada país investigou a torre que apareceu em suas terras, mas eles só descobriram que as torres possuíam 990 metros de altura e eram feitas de um material incrivelmente forte e desconhecido, que não podia ser perfurado nem por bombas nucleares. Mas então as pessoas começaram a entrar na torre através de paredes, e a partir desse dia, essas pessoas começaram a ficar famosas. Os repórteres perguntavam para eles como eles tinham por acaso entrado nela, e eles falaram que foram sugados por um buraco negro, e quando eles entravam, eles iam para um tipo de primeiro andar da torre. Isso se tornou notícia mundial, com várias imprensas e vários países falando sobre o assunto. Todas as 100 torres estão conectadas umas nas outras, ou seja, se você entrasse na da Coreia, o primeiro andar seria conectado com o Japão ou qualquer outro país. Quando você entra na torre, você vai para o primeiro andar, e você tem que escolher um caminho, entre mago ou guerreiro. No segundo andar da torre começavam a aparecer monstros desconhecidos, jamais vistos pela humanidade. E sempre que eles limpavam um andar, esse indivíduo que limpava o andar recebia recompensas diferentes e totalmente desconhecidas do normal do mundo. Tem a chance de receber também tickets. Somos explicados que aquele ticket é um item. As pessoas, como eles, os despertados, poderiam entrar e sair livremente da torre, mas pessoas comuns só podiam entrar com aquele ticket. Ainda assim, apenas os despertados podem subir na torre. Enquanto o cara explicava, uma mulher abriu um baú pequeno e sai muito tesouro e ouro daquele baú. E eles revelam que subir na torre pode trazer diversas riquezas para aquele indivíduo. A cena corta para o mercado. Uma senhora fala que aquilo era loucura, pois quem em sã consciência gastaria 200 milhões de won para arriscarem as suas vidas naquela torre, e pergunta para o prota o que ele achava disso. Ele já concorda e diz que ela estava certa. O nosso prota se chama Park Sejong. Depois de um tempo, o prota está indo para casa. Ele explica que ele estava economizando aluguel e muitas coisas para tentar comprar um ticket, e ele já tinha um total 12 milhões de won, e ele estava torcendo para o ticket não aumentar novamente. Ele olha para a torre e se pergunta quando ele conseguiria comprar aquele ticket. Ele estava bem desanimado, mas ele volta a si, e ele fala para ele se animar logo e levantar o seu espírito, pois ele precisava guardar mais dinheiro para aí sim comprar o seu ticket. Ele explica que comprou aqueles vegetais por um preço muito baixo e estava pensando em plantá-lo, e que ele poderia revender e assim aumentar sua renda. E ele disse que viu uma garota num comercial falando disso. Ele falava que aquela era sua ídolo favorita, e ele estava sonhando em entrar em uma boa guilda e comprar tickets assim que virem os seus talentos. E se ele limpasse a torre, ele ficaria rico e conseguiria pedir a sua ídolo em casamento. O cara tá doido, aí que viagem. Enquanto ele estava animado, aparece um tipo de portal atrás dele. E ele obviamente sente o barulho e olha para trás. Ele vê que era um portal gigante, e ele reconhece aquele portal. Ele diz que é um desaparecimento, um fenômeno que sugou a primeira geração de despertado. Ele fica desanimado, perguntando se aquele portal foi ali buscá-lo. Ele grita que estava pronto para arriscar sua vida a subir a torre e ficar rico para pedir a Park Sejong no casamento. Ele está esperando, mas nada acontece. Ele percebe que o portal começou a se fechar e ele entra em desespero. Ele começa a correr na sua direção, gritando que ele não poderia perder essa chance perfeita. Ele pula e felizmente consegue passar pelo portal, mas ele estava em um local desconhecido. Ele nem sabia se tinha entrado na torre. Ele olha ao redor e realmente percebe que ele conseguiu. Mas não era o que ele esperava, pois o que as pessoas falavam é que quando entravam era cheio de equipamentos, poções, e era todo chique local. E o que ele via era uma caverna com pedras e uma luz. Ele está desacreditado no que acabou de acontecer, pois ele estava preso. Ele percebe que ele estava dentro de uma caverna que só tinha um buraco em cima. Por outro lado, na torre, tem uma criatura olhando a bola de cristal. Aquela bola de cristal começa a brilhar e ele fala que detectou uma mudança na torre. Ele precisava encontrar aquela causa. A cena corta e aparentemente uma garota está dando uma entrevista de como se parece a torre dentro. Ela fala que parece um local espaçoso e brilhante. Ela diz também que existe diversos ícones diferentes e que ele poderia também comprar na torre. E a maior parte do tempo ela comprou poções, pois ajuda demais. Um outro despertador também fala que tem um local que se chama local de treino, e é o lugar mais importante se concluir, pois ali você treinava para ficar forte, senão você não ia sobreviver à torre. A cena corta e estamos de volta na caverna. O Prot está ali pensando o que ele poderia fazer para sair, pois ele estava preso. Ele disse que rodou aquela caverna toda, o dia todo, mas não viu nenhuma saída. Só tinha uma,
que era lá em cima. Ele até revela que tentou pedir ajuda gritando, mas não funcionou, pois não tinha ninguém ali perto. Ele se pergunta se ele realmente estava perdido. Fui preso. Ele começa a coringar, mas logo para, pois ele começa a ver que o seu celular estava tocando. Ele percebe que era o seu alarme, e ele já estava ali um dia. Ele tenta ver se tinha conexão, mas sem nenhuma chance. Só o alarme mesmo que estava funcionando. Ele guarda o celular e olha para aqueles vegetais que ele estava segurando. E ele diz que ele estava com muita fome. Ele tira todos os alimentos que ele tinha comprado, e ele tinha uma garrafa de água, 27 tomates e 10 cebolinhas, 7 abóboras e batata doce, e uma maçã. Ele pensa que era melhor ele comer primeiro a maçã, pois a maçã de manhã seria melhor. Ele percebe que estava muito doce, mas aquilo não era o bastante, pois não encheu ele. Ele dá uma mordida na batata e vê no quão boa ela estava. Ele explica sobre a textura dela e a sensação crocante e um gosto doce. Ele revela que era mais gostoso do que ele esperava. Obviamente, né? Ele estava com fome, mas enquanto ele estava pensando no quão bom, ele se engasga. Ele já vai tomar aquele gole de água. Ele está pensando que foi uma boa refeição, mas ele precisava pensar. Ele está se perguntando quanto tempo ele ficaria ali, pois ele tem que encontrar um meio de sair antes que acabe a sua comida. Ele está deitado e desanimado, pensando se ele poderia ser resgatado, ou então ele viraria uma múmia ali mesmo, morreria. Mas ele já volta a si e fala que não morreria, pois essa era a torre que ele sempre sonhou em entrar, e ele não poderia morrer simplesmente assim. Ele olha para a semente de maçã e decide enterrá-la. Ele iria plantar, ele coloca ela em terra. Ele pega também a cebolinha, ele iria usar aquelas folhas da cebola como comida e plantar o resto dela. Ele decide plantar 3 tomates e 2 batatas doces, e usar o resto que ele tinha como comida. Ele está determinado a fazer tudo para sobreviver. E ele fala que iria sobreviver e esperar enquanto isso, pois elas iriam crescer. Enquanto ele fala que elas serão o futuro dele, ele sente um tremor. Ele se pergunta o que tinha acontecido, se poderia ser monstros naquele local. Ele estava pensando que a imprensa disse que não existia monstro no primeiro andar. Ele acaba de ver uma lua azul. Ele não entende nada, pois é a primeira vez. Mas de repente ele escuta outro estrondo, e até tampa seus ouvidos porque não estava aguentando. Ele acaba caindo no chão e se depara com um dragão voando no céu. E ele percebe que aquilo era um dragão negro. Ele estava impressionado, mas acaba desmaiando. E a luz que estava vindo daquele buraco da caverna acaba batendo nas cebolinhas e meio que fazendo elas crescer mais rápido. No outro dia, o Pronto acorda com seu alarme. Ele pega o seu celular e desliga. Ele está se perguntando quanto tempo ele dormiu. E ele já se assusta, pois tinha passado 2 dias. Ele se levanta rápido, mas logo já toma um dor na costa, pois ele levantou muito rápido depois de ficar deitado morto ali no chão. Ele acaba sentando atrás da cebola e diz que estava muito cansado, pois ele não tinha nenhuma energia. Mas ele percebe que tinha uma árvore atrás dele, que no caso era a cebola. Ele fica assustado, pois ela estava quase maior do que ele. E antes de elas era apenas uma cebolinha. Ele se pergunta como assim ela ficou tão grande, pois era estranho. Não teria como ela crescer tanto em 2 dias. Ele começa a pensar e chega na conclusão que talvez seja efeito da torre, né? Pois é uma torre desconhecida, que os humanos começavam a ter habilidades, então não era impossível. Ele fica pensando que talvez seja isso mesmo. E ele já se toca que também poderia ter afetado aquelas maçãs. Ele olha ali e estava crescendo, realmente. Ele percebe que tem 52 agora. Ele decide cortar aquela cebola, pois não estava recebendo nenhum tipo de luz do sol. Ele começa a arrancar e vê que estava realmente difícil, como ele esperava, ao tamanho dela. Depois de um tempo ele já tinha arrancado tudo, ele só deixou a raiz. Ele acaba se perguntando se aquele gosto seria bom, pois estava gigante, né? Ele dá uma mordida e já logo se arrepende, pois ele começa a pegar fogo na língua. Ele percebe que aquilo estava muito apimentado e não daria para comer simplesmente assim do nada. Ou seja, tinha afetado o gosto daquela planta. Ele percebe que não era mais como a original. Ele já corre pro lago lavar sua boca. Às vezes também percebe que aquilo não estava doendo na sua barriga, só sua boca mesmo. Ele revela que quando ele come algo apimentado, a sua barriga doía, mas ele poderia se acostumar. Ele abre a sua vasilha e começa a pegar alguns tomates e cereja. Enquanto ele comia, ele olha para o sol. O Prota percebe que o sol não se põe na torre, mas ocasionalmente tem alguns momentos em que o sol se esconde atrás de uma lua em cada andar. E eles chamam esse fenômeno de lua azul. Mas ele fala que a lua azul só acontece no 10º andar. E ele pensava que estivesse no primeiro. E ele também lembra daquele dragão. Que dragão não era ilusão, ele tem certeza disso. Ele fala que 10 anos atrás, quando a torre apareceu, uma das maiores guildas, a Guilda Fênix, fez o requerimento de limpar o 37º andar. E as informações sobre este andar são grandes segredos
segredos por causa de outra guilda, mas diversas informações sobre o andar 30 podem ser encontradas no YouTube. E ele fala que do segundo andar até o 10º tem soldados esqueletos, do 11º até o 20º tinha Goblin, e do 21º até o 30º tinha Orcs. E de acordo com rumores, há aranhas no 31º andar, mas nunca mencionaram nada sobre dragões. Ele nunca escutou nada sobre isso, e ele se pergunta agora que andar ele estava. Ele também chega num pensamento que talvez ele estivesse em um rank alto, não explorado ainda, e por isso nunca ouviu falar de dragões. De repente ele vê água na sua cara. Ele se pergunta do porquê está chovendo, pois a maior parte do tempo ali na torre era um clima bom, sem chuva. Não que chuva seja ruim. Ele olha pra cima e se pergunta se aquilo era um monstro, mas após ele olhar direito ele percebe que era só um coelho. Mas será que era um coelho monstro? Ele não sabe. O coelho de repente pula e ele já tenta pegá-lo, falando pra ele ter cuidado. Mas o coelho só cai em cima da sua cabeça e aterrissa no chão. E ele só ignora o Prota, ele simplesmente vai em direção àquela cebolinha. O Prota fica surpreendido, que por mais que seja um coelho, não é simples assim pular daquela altura. O coelho olha pra ele e faz um sinal, juntamente com um barulhinho. E o Prota já percebe que ele queria comer aquilo. O Prota arranca um pedaço e dá pra ele. Ele fica muito agradecido. Ele é até fofinho. Ele senta naquela pedra e começa a comer. O Prota pergunta se ele tinha gostado, pois se ele quisesse mais ele poderia comer, pois tinha muitos ali. E aparentemente aquele coelho agradece. O Prota está comendo junto com o coelho e está falando que era estranho, pois eles crescem muito rápido. E aparentemente ele teria que colher aquela plantação 2 vezes ao dia. De repente o coelho começa a fazer um barulho. O coelho olha pra cima e começa a gritar, como se estivesse chamando alguém. De repente chega outro coelho pulando lá de cima. Aquela coelhinha cai no chão e fica bem. Ela tira um chapéu e um tipo de regador de água, não sei da onde, e dá pra ele. Aparentemente era um casal de fazendeirinhos coelhos. O Prota fica surpreendido e ele mesmo fala se eles eram um casal. E pela resposta e a carinha deles, é óbvio que eram. Depois de um tempo, aquela plantação estava muito grande e ali estavam aqueles coelhinhos. Eles estavam cuidando da horta. Um cortava enquanto o outro regava. Eles estavam bastante felizes e contentes, aparentemente cantando. O Prota fala que eles são um belo casal e se pergunta como tudo aquilo aconteceu, pois anteriormente eles tinham pedido para eles viverem na caverna junto com o Prota. O Prota, por mais que ficou surpreendido, ele acaba aceitando. Como é que o cara negaria aqueles 2 coelhinhos pedindo por favor? Era impossível. E com aquela carinha ele já sente a dor no coração ali, quase infartando, e ele realmente acaba aceitando, pois não tinha muito o que fazer. Mas ele também fala que nada era de graça. Eles deverão ajudá-lo a cultivar aquela plantação. E ele revela o que eles deveriam fazer, que era cortar aquelas cebolinhas. E quando ele ia falar mais algumas outras coisas, os coelhos pulam em cima dele. E ali o Prota estava pensando que talvez ele estivesse sendo controlado. Mas ele fala que eles conseguem fazer aquelas coisas básicas, que era de regar e cortar até mesmo a plantação. E isso ajudaria muito ele, se aqueles objetos que eles estavam carregando eram ruins, pois o regador que o coelho macho estava carregando possui uma água infinita. Ele também percebe que aquela coelhinha estava carregando uma roupa que aparentemente tinha um bolso mágico, pois ela conseguia tirar itens e guardar infinitos. Ela consegue tirar várias ferramentas, não tá de dentro, não tem nenhuma dificuldade. E ele está pensando que estava com muita inveja, pois ele queria algumas ferramentas daquele jeito. De repente, os coelhos chamam a atenção dele, e ele percebe que eles já tinham terminado. O Prota manda eles secarem aquelas cebolinhas que eles tinham cortado. Ele também fala que não tinha visto mudanças na batata doce, mas aquelas cerejas de tomate tinham brotos maiores, e eles estavam realmente crescendo muito rápido. E ele se pergunta se aquele crescimento tinha algo a ver com os coelhos. O Prota estava avaliando cada detalhe para ver se eles realmente poderiam ficar ali. Mas após ele olhar para trás e ver a carinha deles, ele só concordou dizendo que eles passaram, fazendo a cara tosca. O casal de coelhinhos ficaram bastante felizes, pois eles tinham conseguido com tantos esforços. Eles estavam conversando um com o outro em alguma língua desconhecida que eu não consegui descobrir. De repente, eles começaram a correr muito rápido que até o Prota se espantou. Eles estavam se perguntando o que eles estavam fazendo, pois eles estavam desesperados para fazer algo muito rápido. Os coelhos começaram a cavar algum tipo de buraco no chão e o Prota não entendia o que eles estavam fazendo. Enquanto o macho cavava o chão, eles estavam fazendo um tipo de enfeite. Depois de um tempo eles tinham terminado. Eles tinham feito uma casinha. E aquele enfeite que ela estava fazendo, ela acabou colocando na porta. Enquanto ela estava de boa, o macho estava já morrendo, pois ele tinha se esforçado muito. E o Prota estava olhando a casa, pensando que eles eram assustadores, pois eles tinham feito a casa muito rápido. O Prota elogia aquele coelho, dizendo que ele era muito
muito bom. E o coelho agradece. E enquanto aquele coelhinho estava dando beleza, aquela coelhinha pega no ombro dele e fala uma palavra que não dá pra identificar. Mas ela estava um pouco envergonhada. E ela usou a linguagem que todos entendemos. Você entendeu, eu entendi, todos nós entendeu. Ela aponta para a cabana, mas o coelhinho não faria isso. Ele não faria esse tipo de coisa. Ele é inocente, que isso. Mas não adiantou ficar assustado e nem recusar, pois ele foi obrigado. Ele foi levado à força. Enquanto ele estava sendo levado à força, ele olhava para o nosso prota pedindo ajuda. Mas o baiano nem para ajudar o bichinho, mano, coitado. E a porta da casa foi fechada e o prota dá tchau, dizendo para ele dar o seu melhor, pois ele estava invejando, pois ao contrário do coelho ele não tinha ninguém. Mas de qualquer forma ele está feliz, pois estava muito chato ficar sozinho naquela caverna. E agora ele tinha companheiros. Ele acaba deitando naquelas cebolinhas e ele estava agradecendo pelos coelhos estarem com ele, pois agora ele tinha companhia. Além dele ser fofo também, e aí sei eu. Mas enquanto ele estava feliz, ele sente o cheiro de fumaça e vê que a sua costa estava muito quente. Ele começa a se enrolar no chão, pois tinha queimado suas costas. Ele se pergunta que merda era aquela. Ele percebe que o sol estava batendo naquela garrafa PET e estava refletindo na cebolinha. E aí ele se toca que ele poderia tentar fazer fogo com isso. Do nada ele fica com uma cara estranha, dizendo que o ambiente da torre era denso. Mas ele não perdeu suas esperanças, pois ele tinha um fogo. Ele tinha a garrafa e as cebolinhas quentes. E no caso daria para fazer fogo. Ele poderia usar aquela garrafa transparente para começar um foguinho. Igual no primeiro episódio de Sobrevivência na Selva, que ele assistiu no YouTube. Ele começa a posicionar aquela garrafa para assim a luz bata naquelas cebolinhas secas. Mas ele percebe que não estava funcionando. Ele via que só saía fumaça, mas não pegava literalmente fogo. Ele fica um pouco decepcionado, mas ele não poderia desistir. Ele ficava tentando assoprar, mas não funcionava. Mas ele percebe que começou a criar uma faísquinha. E aí sim, ele tenta assoprar novamente, pois ele teria que conseguir. E do outro lado está o coelho, todo seco, coitado. O bichinho foi sugado até a morte. O bichinho voltou até depressivo. Mas ele percebe que o seu colega e seu amigo estão com dificuldades em alguma coisa. E ele vai lá ajudar. E o Proto estava ali assoprando, pedindo para o fogo acender. O coelho fala alguma coisa que não dá para entender. E o Prota vê que eles já tinham voltado. Demorou um pouco mais voltar. O Prota pede para eles assoprarem aquela folha, para ver se conseguia criar fogo. Aquele coelhinho começa a soprar devagarzinho. E o Prota estava segurando aquela garrafa para ver se acendia o fogo. E de repente funcionou. Começou a pegar fogo. O Prota olhou para trás e viu que as cebolinhas estavam olhando. Ele teve uma ideia. Ele ia colocar as cebolinhas para meio que fritar. Depois de um tempo esquentando ela, ele achava que já estava bom. Só estava um pouco quente, mas ele tirou a parte quente e a parte queimada que dava para comer de boa. Ele ia dar o primeiro pedaço, parecia até uma pizza na boca do coitado. Mas de repente ele começa a se tremer. Mas não era que estava ruim. Ele disse que estava muito delicioso. Com sabor doce que nem açúcar passando na sua cabeça. Eu acho que isso se chama fome, viu, mano? Ele fala que a sua boca parecia um cavalo verde selvagem correndo num campo silvestre. Olha as ideias. Mas tirando a zoeira, ele fala que estava muito delicioso e já começa a esquentar para os coelhos. O coelhinho também começa a esquentar outro e depois de um tempo eles mordem. E eles percebem que realmente estava muito bom. O Prota diz para eles comerem mais, pois tem o suficiente ali. E o Prota acordava de mais um dia de descanso. E ali já era cedinho, então ele teria que se levantar. Ele primeiramente levanta e vai em direção àquele riozinho, né, onde ele tinha água. E lá ele já começa a lavar seu rosto, pois ali tinha um longo dia pela frente. Ele acaba olhando em uma direção, secando seu rosto com seu braço. E ali ele falou que a colheita de cebolinhas estava completa. Depois de um tempo ele já tinha aguado tomate e cereja. Ele também já tinha completado a sua tarefa de aguar a macosa doce. E ele disse que parece bom. E agora era só esperar crescer. Ele está bem feliz e diz que tinha muitas coisas boas acontecendo ultimamente. Ele fala que depois que eles aprenderam a começar a fazer um fogo, eles usaram aquelas cebolinhas e colocaram tochas ao longo da caverna, porque a noite é bem escura. Além de que tem alguns locais mais escuros também, de dia. E ele fala que aquilo o ajudou muito a andar pela caverna, principalmente de noite. Ele está com seu coelho amarrando as tochas para mais um dia. E o coelho não estava ajudando ele, já que eles são os homens da caverna, né? Tendo referência. Ele acaba conseguindo acender e fala que é realmente escuro em torno do lago. E ele está falando com o coelho que coloca aquelas tochas ao redor ali e lhe ajuda bastante já. Enquanto ele olha para o lago, ele vê um movimento. E acha estranho. De repente, vem uma piranha em direção àquela tocha. Ele acaba desviando, mas ela cai no chão.
e ele vê que era um peixe. Ele comenta que nunca tinha visto um peixe ali antes, e era bem estranho. E ele está se perguntando do porquê eles estarem sendo atraídos pelaquela luz. Este poderia ser a tocha mesmo. E ali, foi assim que eles conseguiram obter peixe na caverna. De um modo estranho, mas funciona. Ele chegou na conclusão que aqueles peixes são atraídos pela luz forte da tocha. Depois de um tempo ele está assando aquele peixe. Ele enrolou na cebolinha. E aí ele já estava pronto seu peixe. Ele pega e agradece pela comida. Ele dá uma mordida e fala que aquilo estava muito bom, como sempre. Não mais quando ele enrolou na cebolinha. Mas de repente ele repara que os coelhos estavam encarando ele. E eles ficam em dúvida, ué, coelho comendo carne? Nem eu entendi essa. Ele pergunta pra eles se eles realmente queriam comer carne. E se eles comiam carne. Pela resposta, eu acho que sim. E o Prata fala que já que eles são monstros, pois eles moravam na torre, isso não importava, né? Pouco. E o Prota explica que alguns dias depois aquela lua azul apareceu novamente. E com isso ele descobriu que esse fenômeno, lua azul, acontece a cada 30 dias. E o Prota explica que estava usando o laptop e o carregador portátil. Fazendo isso ele conseguia carregar o seu telefone e acompanhar os dias. Mas obviamente chegou ao seu limite. E por isso ele começou a riscar na parede os dias que passavam. E ele chega à conclusão que já fazem 61 dias, bom tempo na torre. Ele fala que felizmente os coelhos vão pra cama às 19 horas, mas ele também acorda cedinho. Os coelhos 5 da manhã já estão de pé. Então por isso ele não erra o relógio. Já que a torre fica sempre de dia, ele ficaria bugado. Mas seguindo a lógica dos seus relógios biológicos, ele não erraria a contagem de dias, mesmo com o fato do sol não se pôr. Depois de um dia, o Prota comenta que tinha acontecido uma coisa muito boa. E lá estava o coelho saindo da sua toca. Ele abre a porta e o Prota fala bom dia para ele. E ele provavelmente falou mesmo. De repente, vários coelhinhos filhotes saem daquela toca. O Prota fica muito feliz e surpreso por ter visto aquilo. Mas ele acaba sendo amassado e atacado pelos coelhinhos fofinhos. Então já foi de base. E naquele dia, vários coelhinhos bebês nasceram naquele casal. E aquilo era muito bom. O Prota fica muito feliz com aquilo. E ele já estava se considerando tio dos coelhos. Olha as ideias. Eu invejo. Ele comenta que estava muito feliz de se tornar tio dele, fazendo uma carinha fofinho. Mas eu acho que ele conseguiu foi mais escravos, hein? Sei não, hein? Enquanto os filhotes estão subindo no Prota e usando ele como tobogã ou algo do tipo, ele percebe que os dois coelhos estavam acabados. E ele chuta que talvez eles não tivessem conseguindo dormir direito, já que eles estão num momento difícil de paternidade. E ele fala que iria cuidar das crianças, então eles poderiam descansar e comer o café da manhã. O casal fica até feliz, pois eles teriam um pouco de descanso. Depois de um tempo, o Prota e os coelhinhos estavam no seu colo, correndo pela caverna. E ele gritava falando que eles iam dar uma olhada nas flores dos tomates de cereja. Depois de um tempo ele estava apresentando aquelas hortas para os coelhinhos. Os coelhinhos estavam se divertindo bastante. E o Prota estava ali e já percebe que as flores começaram a florescer. E agora eles tinham um jardim lindo e florido. E para dar frutos é necessário polinizar. Então eles iriam fazer isso artificialmente. E eles teriam que fazer uma por uma. Depois de um tempo o Prota tinha feito em várias e estava bem cansado, com as suas costas doendo também. Ele já estava fazendo isso há um dia inteiro, então era óbvio que suas costas iriam doer. E ele estava desejando várias abelhinhas, mais escravo. E ele fala que seria muito ambicioso isso, mas ajudaria muito ele. De repente ele olha um dos coelhinhos cheirando uma das flores. E aquele coelhinho volta e parece que estava incomodado o seu nariz. Ele acaba dando um espirrão e caindo para trás. E o Prota não deixa isso passar, óbvio. Ele começa a rir do coelho. Depois ele o pega com uma mão e fala que ele deveria ter mais cuidado. Enquanto ele fala com o coelho, ele percebe algo. Tinha frutos nascendo. E ele já estava feliz, se levantando e jogando o coelho para cima, até cantando a musiquinha. E ele estava muito feliz que tinha conseguido. Depois de tanto tempo e tanto trabalho, eles finalmente conseguiram alguns frutos. E ele também comenta que aquele era um dia antes da lua azul. E que a lua azul iria começar em breve. Ele aparentemente estava apagando aquele fogo que estava no chão, usando a água da garrafa PET. Ele depois coloca várias pedras ao redor de uma das folhas e acende um fogo, tampando com uma última pedra. E ele fala que agora estava tudo pronto.
Ele achava que aquilo era o suficiente para se camuflar e se aquecer. E enquanto isso, a mãe coelho estava botando os coelhinhos para dentro. E o Prota comenta que estava quase na hora. Já iria começar. Depois de um tempo, o coelho já estava entrando para sua toca. E o Prota fala que iria vê-lo depois de sobreviverem. E ele fala que a lua azul é só uma fatia do bolo. Não entendi, mas enfim. Depois de um tempo já tinha escurecido. E o Prota estava tentando dormir. Ele parecia estar meio acabado. Ele está se perguntando quando que aquilo iria acabar, pois era muito cansativo. Ele fala que guardou todas as coisas que cheiravam ou tinham algum cheiro. E ficou no canto esperando a lua acabar. E ele estava há muito tempo ali. Ele não sabe quantas horas já tinham se passado. E cada segundo parecia hora. Ele está torcendo para aquilo acabar logo. Ele diz que aquele choro estavam bem longe, mas o seu corpo continua tremendo. Mas ele percebe alguma coisa, uma tremida. E ele se pergunta o que era aquele som. Lá fora tinha um urso gigante. Cada patada que ele dava no chão fazia um estrondo. E era no mínimo 2 vezes maior do que uma árvore. E ele acaba encontrando aquele buraco. E ele fica bastante curioso do que poderia ter lá. E o Prota já sabe que iria dar merda. Ele fica meio desesperado. Ele está torcendo para que o urso não tenha o visto. Ele acaba pegando a sua mochila, torcendo para o urso não ter visto ele. Ele tenta ser o mais cuidadoso e devagar possível para não causar nenhum barulho que chame a atenção daquele urso. Mas de repente a sua bolsa abre e todos os seus itens caem no chão, fazendo um barulho. Ele está olhando para as coisas, desacreditando do que aconteceu. Ele está muito assustado do que pode acontecer agora. Ele olha para cima e vê que o urso está o olhando. Eles estão frente a frente. O Prota começa a gritar, e o urso também. Depois de um tempo, tem vários coelhos tentando acordar o Prota, puxando sua boca, seu lábio, tudo, e nada acorda ele. Ele parece uma pedra, e ele acaba falando mamãe mais um. Ele estava sonhando, mas ele não acordava de jeito nenhum. Até o nosso coelhão dá um tapa na sua cara. Ele acorda assustado e o coitado do coelho tá voando, hein, mano? E ele também estava se perguntando o que tinha acontecido no amor azul. E aí pra cima e vê que tinha acabado. Eu acho que ele ficou com tanto medo daquele urso que ele acabou desmaiando, hein? E ele estava pensando que ele sobreviveu então, né? Mas ele está falando que todo seu corpo dói. E ele se pergunta o que tinha acontecido, pois ele tem certeza que viu um monstro gigante. E ele relembra a cena do urso olhando para ele e gritando logo em seguida. Ele lembra que botou as mãos na sua cabeça, gritando por causa do chão tremendo. E ele só lembra disso. Ele fala que quase foi morto por um monstro. Ele estava com muito medo, mas enquanto o Prota estava se cagando de medo ali, o coelho estava brincando em cima dele. A mamãe coelho está de longe vendo que o Prota estava com muito medo ainda. Ele estava muito abalado. E ela tem uma ideia. Ela vai fazer alguma coisa para ele. Enquanto o Prota está na frente da fogueira se esquentando, com os coelhos tudo ao seu redor, a mamãe coelho oferece um peixe para ele. Ele agradece muito a ela. E ele começa a comer aquele peixe. E fala que estava muito bom. O Prota tá falando que aquele monstro que tinha aparecido tinha encontrado aquele lugar. E ele não sabia se ele sentiu a presença dos outros monstros. Ou então ele simplesmente desistiu do buraco ser apenas uma caverna pequena. Mas ele tem certeza que não é garantido que isso não se repita no futuro. E por isso ele tinha que fazer alguma coisa, pois ele teve muita sorte dessa vez. Ele realmente poderia ter morrido. Ele fala que teria que trabalhar mais duro para sobreviver. E por hora, tudo que ele poderia fazer é comer, né? Ele fala isso mesmo. Ele começa a morder aquele peixe e arrancar ele todo, filho. Mas de repente, ele olha para trás com aquele coelho chamando ele. E ele percebe que tinha um tomate azul. E ele se pergunta como aquele tomate ficou daquele jeito. E ele também fala que o tamanho era do tamanho de uma bola de golfe. Então era muito grande. Ele chega uma espécie e pega na mão. E ele fala que aquilo era muito lindo. Mas ele realmente não sabe do porquê ter ficado roxo. Ele acaba arrancando do pé e se pergunta se já está maduro. Mas assim que ele arranca, aparece uma janela na sua frente. E a janela fala que ele teve sucesso em completar a missão de colher um fruto que possui a energia da lua. Ou seja, isso explica por estar roxo. Ele fica impressionado que a janela de mensagem apareceu na sua frente. E ela diz mais. Ela fala que a conquista dele chamou a atenção do gerente da torre. Mas o nosso Prota não sabe o que exatamente isso significava. E aparecem outras 2 mensagens, dizendo que o gerente da torre estava de olho nele. E fala também que o gerente da torre não estava nem um pouco feliz. E o Prota não teve ideia do porquê não está feliz. Ele fala isso olhando para a janela, mas o nosso coelhinho também não entende nada. Outra mensagem fala que o gerente da torre descobriu que o Prota não recebeu o devido convite para estar na torre. E a mensagem
mensagem também fala que o gerente da torre quer esconder o seu erro. E o Prota já se espanta, se perguntando se foi um erro mesmo ele estar naquela torre. Pois seria muita coincidência ou sorte, né? Ele está ali. O Prota já está puto, segurando as janelas de notificação, falando que ele viveu ali por 61 dias e só agora está falando que foi um erro ele estar ali. E ele então grita que queria voltar mesmo para casa. A janela aparece novamente mudando a mensagem, falando que o gerente está em dúvida se ele fazer o nosso Prota de arrasta pra cima para esconder as suas evidências. O Prota fica mais puto ainda, pois ele tinha acabado de desbloquear uma conquista e em vez de ser recompensado, o gerente da torre estava pensando em botar ele para dormir para sempre. E ele fala que aquilo era ridículo, mas a mensagem daquela janela não muda, só aparece 3 pontos. E o Prota está falando que aquilo era muito rude. De repente a janela muda para outra mensagem, e lá fala que o gerente da torre estava despertando o Prota. Do nada começa a surgir uma aura ao redor do Prota, e o Prota está impressionado, se perguntando se ele realmente foi despertado. E ele fala que se ele foi despertado, então significa que ele é oficialmente um despertado da torre, mas ele ainda não sabe sua classe, e por isso ele queria ver. Ele estava ansioso, pensando se ele poderia ser um espadachim ou até mesmo um mago. E ele está esperando, pois a mensagem do sistema fala que o gerente estava escolhendo a classe dele. E ele estava bem ansioso, e ele fala que a sua classe é fazendeiro. Aparece literalmente uma classe fazendeiro de rank F, que o Prota está parado, ele está nocauteado. E ele não tá entendendo nada do porquê ele ser um fazendeiro agora. Aparece 3 janelas de notificação na frente do Prota. Uma delas fala que era pra ele fazer o seu trabalho e não ficar doente. Uma outra fala que ele ficaria mais próximo da natureza ao fazer o seu trabalho. E a outra fala que ele ganharia pontos de experiências quando fizer colheitas. O Prota já está desesperado. Ele está implorando para não fazer isso com ele, porque na sacanagem ele virar um fazendeiro, uma classe que nunca tinha aparecido no mundo. Ele grita janela de status para aparecer janela, que acaba aparecendo. E realmente lá estava falando que ele era fazendeiro da torre. E ele estava vendo pela primeira vez a janela de status, mas não de um jeito legal, era de um jeito péssimo, pois além de ele ser um fazendeiro, no talento mostrava que ele era ordinário. Ele até imagina ele num tipo de programa igual The Noite do Brasil. Ele está criando uma cena na cabeça dele. Ele imagina a cabeça dele, um apresentador falando que eles tinham um convidado especial. O apresentador fala que o Prota limpou a torre apesar de possuir apenas um talento ordinário. E ele pede uma salva de palmas para o nosso cavaleiro e o nosso foda senhor Park Sejun, o nome do Prota. E ele pergunta qual era a classe de nosso Prota. E o Prota imagina ele falando: eu sou um fazendeiro da torre. Mas voltando pra realidade, ele não aceita isso. Pô, fala sério, fazendeiro da torre, mano. Ele não quer acreditar nisso, ele não quer isso. Ele fica furioso e via jogar aquele tomate de cereja no chão, pois ele não precisava daquilo. Mas ele percebe que os coelhos estavam com um pouco de medo dele, pois ele estava descontrolado. E olhando aquela cena, ele fala imediatamente o que ele estava fazendo. Ele olha pra eles novamente, olha pra horta e fica um pouco mal. Depois de um tempo, ele olha para todo o seu esforço, todo o esforço que até os coelhos ajudaram, acabando tudo que eles tinham construído ali. E ele percebe que eles realmente trabalhavam duro para aquilo, e não compensava destruir só por causa daquilo. E ele fala que ali ele iria continuar cultivando. E os coelhos imediatamente ficam felizes. Enquanto ele olhava para aquela cereja azul meio roxo, aparece algo nela. Acaba aparecendo uma janela de status. E o status delas era até que da hora. E ela fazia o seguinte: aquela janela de status fala que o seu gosto era melhor do que a normal, e aquela era especial. E quando ela é consumida, aumenta permanentemente 0,05 PM. Mostra o cultivador, que no caso é o nosso Prota Sejam, e a validade é de 30 dias, com o seu rank E. E o Prota fica de cara daquele tomate ser um item, e não só uma comida. E ele fala que ela é pequena, mas aumenta os seus status, e ele fica realmente maravilhado. E ele fala que aquilo era inacreditável, pois ele precisava se elogiar e elogiar os coelhos também, né? Pois ele cultivou algo tão bom daquele jeito. Por outro lado, tem um dragão vendo toda aquela cena, e o dragão acaba ficando com raiva por algum motivo. A cena volta para o Prota, e ele tá falando que foi graças a eles que ele chegou até ali. Ele começa a dançar com os coelhos, brincar e pular. Mas de repente aparece outra janela na sua frente, e ele quer
quer muito saber o que seria. E a janela falava que uma missão tinha sido desencadeada. E a missão era para ele oferecer o fruto contendo a energia da lua azul para o gerente da torre. E a recompensa seria uma habilidade de classe. Mas se ele recusasse, apenas seria a morte. E ele está falando que tinha aparecido outra missão. E ele fica com dúvida do porquê ele moriria só por causa daquilo. Ele até tá pensando que aquilo era uma piada, porque não era possível.